Estamos ao vivo. Boa noite para você que vai chegando por aí. E a noite de hoje bastante diferente, porque a gente vai fazer um bate-papo bastante informal. A gente vai conversar hoje sobre o que eu chamo de dores da alma. As dores da alma, o que são? Dores da alma são suicídio, são depressão, são fobias, todas as coisas que nos causam dores, das quais são muito difíceis a gente falar. Aquelas dores que deixam a gente muitas vezes deslocado, sem raízes. Aquelas dores que é difícil de a gente falar para a família, para os amigos, as dores que vão nos bloqueando, retirando do mundo e a gente vai se fechando dentro de si, se recolhendo dentro de um mundo que fica cada vez menor. Chega um dia que esse mundo tão pequeno ficou que se torna impossível respirar. E é quando você sente que vai morrer, é quando você deseja morrer, e é quando você muitas vezes passa horas e horas pensando em como morrer, em como terminar com essa dor. Mas no fundo você nunca quis morrer. De fato, a pessoa só quer terminar, matar a dor. É sobre isso e muito mais que nós vamos falar hoje à noite. Então convide seus amigos, você que é terapeuta, que vai chegando por aí, vá convidando seus amigos também, porque esse é um assunto que é difícil também para os terapeutas e psicólogos. Tenho muitos amigos na área, sei do quanto é difícil quando chega um caso desses até o consultório, até o médico no consultório. Então vamos falar sobre isso hoje, mas vamos falar de um jeito mais leve. Eu vou sim contar algumas histórias duras, pesadas, porque é necessário para que a gente compreenda e consiga mergulhar no mundo de quem sofre. Mas pode ter certeza que o objetivo da live, o objetivo desse bate-papo que hoje eu dou início, é que eu mesmo consiga aprender a falar disso de uma forma leve e com um sorriso no rosto. Então, se em algum momento a live ficar pesada, estou vendo a Ellen por aí, estou vendo o Moacir. Pessoal, se em algum momento o papo aqui ficar muito pesado, muito denso, vocês dão um sinal daí que eu dou uma, né? Porque eu tenho uma bagagem, eu tenho um caminhar, uma história. E talvez quando eu começo a contar dessas coisas, pode se tornar um pouco mais denso, porque o assunto é pesado. Mas vamos começar então, a gente já tem 3 amigos conosco e os demais vão chegando pouco a pouco. O pessoal que está acostumado os terapeutas e psicólogos e hipnólogos, normalmente está acostumado na terça-feira às 22 horas. Normalmente a gente tem uma live só para profissionais, só para especialistas. Hoje a gente não tem, a gente passou as lives para quarta-feira e eu tô sozinho aqui. Mas daqui a pouco a loira que é parceira aparece por aí. Pessoal, deixa eu começar contando para vocês um pouquinho da minha caminhada dentro desse universo dos suicidas, da depressão, para a gente contextualizar da onde que eu me posiciono diante de uma câmera e me atrevo a falar desse assunto. Bom, antes de mais nada, espiritualmente falando, eu venho de 3 encarnações como suicida. Estive no Vale das Sombras, como você quiser chamar. Hoje eu estava assistindo uma entrevista de um padre falando sobre como a Igreja Católica evoluiu sua visão sobre isso e que hoje eles entendem que existem dores psicológicas tão profundas que às vezes a pessoa pode perder a noção e realmente recorrer num ato desses, né? Por que eu estou falando isso? Porque a Igreja Católica antigamente não aceitava sequer fazer o velório e a própria família não tinha o direito, né, de se despedir dentro da igreja que foi a casa, porque a igreja sempre é um lar também para quem é um religioso. E tudo isso foi mudando. E esse padre fez um estudo durante vários anos com as principais religiões do Brasil e ele identificou isso como uma grande transformação. Todas as grandes, as principais religiões, e aí eu falo principais como, as que têm mais seguidores, elas hoje acolhem essa dor, acolhem a família. E a gente chama essa família que fica de sobreviventes. Mas aqui eu concordo com uma psicóloga que está presente num documentário maravilhoso que eu vou indicar para vocês no final do vídeo, quando ela diz que sobrevivente não é apenas a família que fica. Sobrevivente é a pessoa que passou por um processo de depressão tão pesado, tão profundo e sobreviveu. E conseguiu superar a tendência suicida, o desejo de matar essa dor. E eu concordo profundamente com isso, porque nessa encarnação eu também passei por esse processo. Alguns anos atrás eu morava em Curitiba e caminhava pelas ruas da cidade e eu olhava para os carros, olhava para os ônibus, olhava para as coisas e pensava assim, meu Deus, como eu queria ter força, como eu queria ter alguma capacidade de jogar meu corpo frente de um carro desses. Isso é pesado, eu sei, mas é isso que passa na cabeça de quem não aguenta mais viver. E como um voluntário do CVV, eu vou falar muito do CVV, o CVV é o serviço mais importante de ajuda que existe em termos de ONG no Brasil, e vou te dizer, talvez fora do Brasil também.
de suporte para quem está passando por esse momento. Então, você que é terapeuta, você que é a pessoa que está enfrentando o momento, você precisa conhecer o CVV. Aqui está um primeiro passo. O CVV é um número de telefone que você pode ligar em qualquer hora do dia ou da noite, é 24 horas do serviço, e vai ter um voluntário preparado, pronto para ouvir as tuas dores, para simplesmente te ouvir. Ele não é um terapeuta, ele não vai te dar indicação, ele não vai te dar aconselhamento religioso, ele não vai te julgar. A pessoa que está do outro lado do telefone do CVV é uma pessoa preparada apenas para ouvir. E isso é lindo, isso é um serviço de uma grandeza gigante, porque é preciso você pegar tudo aquilo que é teu, de certo, de errado, os teus códigos morais, os teus códigos de conduta, é preciso você pegar todo o teu senso de certo e errado na vida, guardar numa caixinha e colocar numa gavetinha enquanto você está no telefone do CVV. Porque ali tudo que você faz é ouvir, e ouvir de coração aberto. Então não são as suas verdades que valem, é o sentimento do outro. E é muito importante que o CVV tenha uma técnica que é realmente maravilhosa. Deixa eu puxar aqui, eu até trouxe ela aqui pra gente, que é, deixa eu pegar aqui ó. Eles utilizam uma técnica do CVV que é a atenção centrada na pessoa. E aí você que é estudioso, que conhece Rogers, já sabe que isso vem de lá. E é muito bom. Quando eu falo de Rogers, eu estou falando de Carl Rogers, né? E estou falando da psicologia. O que é a atenção centrada na pessoa? É você não se deter pelos fatos, não se deter pelo julgamento social. Você simplesmente vai para o sentimento. Se concentra na pessoa que sente. Então, você já deve ter notado que as pessoas, quando vêm com questões de dor, elas vêm com queixas. Essa é a normal, esse é o padrão. E essas queixas, elas estão vestidas por uma série de fatos, de acontecimentos. É você não se deixar levar por esses fatos, por esses acontecimentos. Porque se você entra no fato ou no acontecimento, o que acontece? Você também começa a trazer o teu julgamento. Mas se você se detém simplesmente no que a pessoa sente em relação ao fato, você consegue caminhar junto, ao lado da pessoa. E isso é um caminhar sem julgamento. Uma certa vez eu concluía um treinamento para novos voluntários e eu lembro que uma voluntária chegou e disse assim: Paulo, eu acho que eu não tenho capacidade de ser voluntária do CVV. E eu olhei para ela e pensei para mim, nossa, é uma das melhores voluntárias, é uma das pessoas mais maravilhosas que estão saindo daqui formadas para dar esse atendimento. Por que você pensa isso? Eu perguntei. E ela me disse, eu não consigo olhar e ouvir a pessoa no telefone sem julgar. Eu começo a ouvir o que a pessoa está contando e a minha mente começa a julgar, começa a trazer um monte de julgamentos, mas por que não faz isso? Mas podia fazer assim. E então, vocês falam durante toda a formação aqui que a gente não pode julgar o outro. Eu não sei fazer isso, a minha cabeça fica julgando, eu não consigo parar a minha cabeça. Olha que humildade, que grandeza dessa alma, desse espírito, né, quando ela diz isso. E aí eu olhei para ela e disse, olha, se você, na sua mente, não tivesse nenhum julgamento emergindo, talvez você não estivesse mais aqui conosco, talvez você não fosse humana. A questão, na verdade, quando a gente fala em não julgar, ela está na atitude. Então deixa eu te perguntar, quando você está lá no telefone ouvindo todas aquelas queixas, todos aqueles fatos, todas aquelas coisas, e você, na tua mente, recebe todo aquele julgamento, toda aquela contextualização, você repassa isso, você verbaliza isso para a pessoa que está te ouvindo no telefone? Ou você simplesmente pensa assim, ah não, isso é meu, pronto, fica aqui, vamos ouvir o que ela está sentindo. E quando tu devolve as tuas perguntas, são perguntas de julgamento. Ah, mas por que tu não fez isso? Mas por que tu não age desse jeito? Mas isso não é certo ou errado? Ou tu simplesmente pergunta assim, deixa eu ver se eu entendo o que você está me dizendo, o que está sentindo. Então você acredita que você é uma pessoa que é um fardo para as outras pessoas, que você se sente como se um peso que as outras pessoas tivessem que carregar. É isso que você está querendo me dizer? Então aqui a gente faz a ponte, né? A gente sai do eu e vai para estar ao lado do outro. Olha que lindo isso. E aí eu caminho com o outro lado dele. Sempre conferindo se o que ele está me dizendo e a minha mente está interpretando é de fato o que ele está sentindo. Porque existe sim uma diferença gigantesca no entendimento, até mesmo dos sentimentos, que dirá das palavras. Ok? Então esse é um primeiro momento que fica aqui para você que está assistindo, para você que vai assistir essa gravação depois, para você pensar em como acolher aquele que chega até você com sofrimento. E aí eu pergunto, a gente está com poucas pessoas aqui, mas mesmo assim eu pergunto, você tem no teu círculo de amizade, você tem entre os teus colegas de trabalho, enfim, à tua volta, você tem pessoas que hoje estão passando por depressão, que têm pensamento suicida, que estão passando por uma situação assim, você está passando por isso? Então eu gostaria que você colocasse um comentário abaixo agora, mesmo que você esteja assistindo a gravação desse vídeo.
Porque nós estamos começando aqui uma caminhada. E qual é o intuito dessa caminhada? É estabelecer um diálogo. Então, por favor, comente aqui abaixo agora, nesse momento, se você conhece alguém, se você já passou por isso, deixe um comentário. Isso tudo gera uma troca, e essa troca é linda. Como eu falava antes, eu caminhava por Curitiba com essa sensação. Quando eu fui para o CVV, quando eu me tornei voluntário algum tempo depois, muitas vezes eu atendi o telefone e a ligação era uma ligação silenciosa. Imagina quanto dramático é isso. Você atender um telefone e você percebe, você sente que tem alguém na linha, essa pessoa até te dá sinais, por exemplo, ou ela faz um barulho para dizer que ela está ali, mas ela não diz nada. E ela não diz nada porque ela não está conseguindo, ela só quer saber se tem alguém com ela. E você tenha paciência e fica ali. E aí muitas vezes, depois de um tempo de silêncio, eu ouvia frases do tipo, eu vou falar uma palavra pesada aqui, mas eu vou ser verdadeiro com as coisas que eu ouvia, porque eu já senti isso, então eu estou falando de algo que é verdadeiro. Então a palavra é, eu sou um bosta tão grande, eu sou uma bosta tão grande, que eu não tenho capacidade nem de me matar. Muitas vezes eu ouvi isso. Muitos terapeutas ouvem isso. Muitos médicos, enfermeiros, você que trabalha na saúde pública, quantas vezes você já ouviu isso? De novo, deixa um comentário aqui. Vamos estabelecer um diálogo. Se você já ouviu isso, coloca ali, eu já ouvi isso. E essa talvez seja uma sensação, vamos chamar isso de fundo do poço. Porque é quando a pessoa não aguenta mais viver, mas ela mesma não tem forças para agir. E olha, a Ellen está participando aí. Obrigado, Ellen. Já vou adentrar na troca contigo. E para a pessoa que está assistindo isso e pensa assim, nossa, ele está incentivando as pessoas a fazer ou alguma coisa assim. Não, amigo. Não, minha amiga, eu não estou incentivando. Eu estou falando de coisas que quem está passando por isso pensa. As pessoas pensam isso. Quando eu caminhava e olhava o trânsito em Curitiba e pensava isso, era o que eu sentia. E eu realmente não tinha forças, eu não conseguia nem para isso. E eu sou uma pessoa de fé, não sou de religião. Vocês vão ver eu falar de várias religiões, não me direciona a nenhuma, mas tenho muita fé. Então hoje eu penso assim, Deus, obrigado. Obrigado porque eu não tinha força para dar fim na minha vida. Porque graças a isso eu consegui superar um momento. Porque a depressão, o suicídio, eles são um momento. Eu até anotei uma frase fantástica, deixa eu pegar ela aqui, que eu hoje à tarde preparando, eu vi aqui para a gente trocar aqui. Olha que bacana isso aqui, olha que bonito. O suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Poxa, vou repetir. O suicídio é um ato definitivo para uma dor temporária. Essa é a mensagem que nós, terapeutas, que os psicólogos, que os médicos, que os enfermeiros, que as pessoas que trabalham na ajuda precisam fortalecer. O suicídio é um ato definitivo para uma dor temporária. Qual é a nossa função quanto seres humanos, né? Para você que tem alguém na família, para você que vive isso no teu ambiente de trabalho, é a gente fazer a pessoa perceber que aquela dor é temporária e que ela passa. Deixa eu ler o comentário aqui da Ellen. Minha mãe teve por muitos anos, minha madrinha e minha sogra têm. Nossa, então você conhece muito bem. Ô Léo, boa noite, Léo, seja bem-vindo. Exatamente, Léo, é impactante, mas é preciso a gente abrir o nosso coração e falar disso com ternura, falar disso com alegria até, para levar essa mensagem de uma forma muito forte. Que essa dor tem fim, que em algum momento isso passa e que nós precisamos encontrar formas de superar esse momento tão difícil da nossa vida, porque aí a gente vive e a gente pode ser feliz. Eu sou a prova viva disso entre milhares, milhões de pessoas no mundo. A gente fala muito em estatísticas de suicídio. Eu até peguei algumas aqui. O Léo falava em impactante. Olha, Léo, o que é impactante de fato quando a gente fala em suicídio? No Brasil, no mundo, nós temos 32 mortes ao dia. Tá? No Brasil, isso mata mais gente que HIV e que câncer. Tá? Tem um médico que é o doutor Neuri Botega, que é um psiquiatra especialista no assunto. E ele diz que isso não é uma epidemia, porque epidemia é quando uma doença ataca uma sociedade, provoca muitas mortes e tudo volta à normalidade. Ela passa. Ele diz, o suicídio é uma endemia. Por quê? Porque é um mal que não é passageiro, que vai precisar muitas e muitas décadas e muito trabalho para que a gente modifique essa informação na nossa sociedade. Então, gente, esse primeiro encontro online e tudo mais tem um objetivo definido e específico, que é o seguinte: eu estou me propondo a passar para as pessoas um caminho que funcionou
para o Paulo Barbosa de como sair de uma situação onde tudo que ele queria era morrer, tudo que ele buscava era o suicídio e conseguiu dar a volta e hoje se sente uma pessoa feliz e realizada. A Paty entrou agora. A Patrícia é uma das minhas grandes realizações, né? Quando você está nessa situação do suicídio, você se sente um fardo para qualquer pessoa. E aí você se afasta de todo mundo. Então, quando a família sofre muito com isso, a Ellen antes falou sobre ter pessoas à volta. Eu já passei por isso na minha família, depois que eu saí da crise suicida, anos depois eu tive que me deparar com isso dentro da minha família. E vou dizer para você que olha o que eu vou falar, hein, mas estou abrindo meu coração, não estou dizendo que isso é certo ou errado, que isso é preciso ou não, estou dizendo o meu sentimento. No meu coração, foi muito mais difícil passar pela sensação de saber que alguém que é tão próximo, que é meu sangue, que é a minha carne, sabe, que é um pedaço de mim, porque é dentro da minha família, está passando por isso e você está limitado para ajudar. Isso foi mais difícil para mim, a dificuldade em ajudar essa pessoa tão próxima que não consegue se abrir, que não consegue ir para a ajuda, que não conseguia naquele momento, do que o momento em que eu estava vivendo aquilo. Então, se você é um familiar, se você é um amigo de alguém que está nessa situação, você certamente está passando por uma situação muito difícil, muito dura. Então eu pergunto para você, será que vai te ajudar se eu conseguir disponibilizar para você um caminho de palestras, um caminho de pequenos vídeos, onde você possa conhecer um pouco desse universo, adentrar não simplesmente nas informações estatísticas, como normalmente a gente faz em palestras. Eu fiz muitas palestras não, né? Eu realizei muitas palestras. E nas palestras a gente leva dados estatísticos, a gente busca, como disse o Léo, impactar, para as pessoas perceberem que isso é um problema social que precisa ser enfrentado. O Ministério da Saúde no Brasil teve um posicionamento maravilhoso 2 anos atrás, onde ele acolheu essa situação e começou a trabalhar para resolver isso. Mas informação técnica, ela serve para provocar a discussão do tema. Ela não ajuda você a caminhar, a fazer a caminhada para uma solução para sair disso. E a minha proposta, a partir do vídeo de hoje, é gravar alguns vídeos, fazer algumas lives como esta. Que vídeos eu quero gravar? Eu quero gravar vídeos falando de coisas que eu fiz na minha vida que me ajudaram a superar a situação de depressão, de crise suicida. Como eu caminhei. E eu não estou dizendo que isso vai funcionar para todo mundo, mas, gente, se a gente conseguir salvar uma pessoa, uma vida, não vale a pena salvar uma vida? Vale, não é mesmo? Agora, se você está assistindo a gravação, e vocês que estão ao vivo comigo, faz um comentário. Quanto vale uma vida? Se a gente conseguir, com um caminho de palestras, de vídeos, de pequenos vídeos, salvar uma pessoa na vida, em todo esse trabalho, vale a pena fazer isso? Se a gente salvar uma pessoa no ano, vale a pena fazer isso? E se a gente salvasse uma pessoa no mês, quanto vale isso? Quanto vale se uma pessoa que estiver num momento pensando que não vai conseguir superar a depressão, que a pessoa está se sentindo sem forças, que ela está se sentindo um peso na vida de todo mundo, quanto vale se essa pessoa assistir um desses nossos vídeos e mudar o pensamento dela e pensar, não, isso não sou eu. Essa sensação, esse sentimento de destruição, essa vontade de morrer, não sou eu. Essa pessoa que não tem força para sair da cama, que não tem vontade de fazer nada, não sou eu. Eu estou sentindo isso, mas isso é provocado pela doença que eu estou vivendo. Morena está perguntando do que estamos falando. Morena, nós estamos falando das dores da alma, estamos falando de depressão e de suicídio. Estamos falando aqui, a nossa proposta é falar das dores da alma, das coisas mais difíceis que as pessoas ao nosso redor e às vezes nós mesmos enfrentamos e que é muito difícil conversar sobre isso. A nossa proposta é falar de maneira simples, aberta, fazer um bate-papo com o coração aberto para que a gente possa, como resultado dessas conversas, salvar vidas. Tá bem? Seja bem-vinda, a Janice, seja bem-vinda. Então é isso, gente. A proposta é gravar pequenos vídeos, abrir diálogos através dessas lives para que as pessoas comecem a despertar seu conhecimento, ampliar seu coração para poder acolher essas dores. A Morena está respondendo, já tentei me matar. Morena, você quer falar mais sobre isso? Faz tempo isso? Como foi isso? Você já superou isso? Você às vezes ainda enfrenta essa dificuldade? E aí eu já faço um gancho enquanto a Morena responde para dizer o seguinte: existem algumas frases recorrentes na nossa sociedade, eu estou pegando aqui uma lista delas, em que você ouve e que existem verdadeiras situações em que a gente não sabe se isso é só uma fala, um pouco ignorante, ou se é uma verdade. Então, quando a gente vai falar sobre suicídio, uma das falas que a gente tem é... Aqui, ó, tem uma aqui. Uma pessoa que já pensou em suicídio
sempre será uma candidata. Ou seja, uma vez que tentou suicídio, vai tentar de novo. Você já ouviu essa frase? Você está ao vivo comigo? Você está assistindo a gravação? Por favor, deixa um comentário aí. Você já ouviu a frase? A pessoa que tentou suicídio vai tentar de novo. E essa frase é verdade? O que você acha? Será que é verdade essa frase? O que você que está me vendo aí agora pensa a respeito disso? Bom, eu tive a oportunidade de assistir a diversas palestras, diversos cursos com especialistas no assunto, psiquiatras, médicos, psicólogos, entre outros. E eles realmente corroboram com essa informação. E mais, deixa eu colocar isso de uma forma mais completa para você que está passando por isso na família ou que já passou por isso. Primeiro, toda pessoa que se mata é depressivo? Não, não. Mas há um percentual significativo de que sim. Então eu diria que muito mais de 90% das pessoas que têm uma crise suicida, elas estão em depressão. Tá? Então não é algo que é uma regra. Apenas depressivos recorrem a suicídio? Não, isso não é verdade. Aí vem a questão da frase que eu citei. A pessoa que tentou uma vez, ela vai tentar de novo? Bom, a informação é dura, mas é preciso olhar para ela da seguinte verdade. A tendência é que sim. E é por isso que eu me coloco diante de uma câmera e assumo isso. Porque quando você olha para o teu maior inimigo nos olhos, de peito aberto, você consegue ser maior que ele. Se eu ficar quieto toda vez que essa sensação chega até mim, que essa emoção ela vem me assombrar e guardar isso sozinho, então essa sensação cresce e a dor se torna maior do que eu. Agora, se eu consigo falar sobre a dor, se eu consigo dizer para os meus amigos, nossa, hoje o dia foi difícil, hoje não foi legal, sabe? E eu tô no controle, eu percebo essa sombra chegando, e aí eu conheço quais são os 4 ou 5 aspectos da minha vida que são essenciais, que são pilares para que eu tenha uma vida saudável, e eu imediatamente eu senti que essa sombra chegou. Eu recorro a esses pilares, eu me fortaleço e logo eu estou maior do que essa sombra, do que essa doença. Então, se eu sei que uma vez sim que a pessoa pensou em suicídio, ela vai ter pensamentos recorrentes toda vez que passar por um momento difícil, que isso pode voltar na vida dela, saber disso, conhecer, aceitar isso, te torna mais forte. E por isso, quando eu fizer o caminho das palestras sobre suicídio, eu vou falar de quais são os pontos que eu trouxe para a minha vida, que são essenciais para que eu esteja sempre forte, fortalecido, e consiga ser maior que essa doença, e essa doença não consiga me atingir todos esses anos que já passaram. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no comentário da Morena, deixa eu ver se eu consigo. A Morena falou, já tentei me matar, eu sofri muito bullying, por isso não queria mais viver. Até hoje eu penso nisso, eu me sentia vazia, deve ser a palavra, tipo, eu me sentia sem ninguém. Vazia, exatamente. Exatamente, Morena. E aí eu te pergunto, olha, se eu pedisse para descrever a minha dor, o meu momento tenebroso, não poderia ser melhor a escolha de palavras. É exatamente isso. Tudo começa com um alto senso de perfeccionismo. Pode observar, se você tem na família ou se você já passou por isso, começa num senso de perfeição, que tudo que eu faço tem que estar perfeito, ou eu não mostro, ou eu não termino. E aí você começa a entrar num pensamento doentio. E eu digo para você, esse pensamento de perfeccionismo é doentio, porque ele não te agrega nada na vida, ele só te adoece. Depois de um pensamento perfeccionista, você caminha para uma solidão, que é quando você olha para todo mundo e ninguém é bom o bastante. Você olha para todo mundo e ninguém me entende. Você olha para todo mundo e as pessoas têm os problemas delas, ninguém está preocupado comigo. E aí você começa a fase do isolamento. Olha que interessante. Fase 1, perfeccionismo. Fase 2, isolamento, eu me isolo. E é por isso que quando a gente vai para a filosofia sistêmica, a gente vê uma explicação que é maravilhosa, que ela diz, que ela nos mostra que todo aquele que vai para a depressão, ele caminha em direção à vida com arrogância. Ou seja, a vida não é suficiente para ele, não é suficientemente boa para ele. Aonde começa isso? Com papai e mamãe. Quando eu olho para o meu pai e para minha mãe, e eles não são suficientemente bons para mim. Então todo depressivo, todo suicida fez essa caminhada, essa problematização de sua vida. Começou pelo perfeccionismo, foi para o isolamento, caminha com arrogância, não entende que o pai e a mãe foram suficientes, ele olha para o pai e para a mãe e ele acha que algo tinha que ter sido diferente. Logo, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é a fonte, mas qual é a consequência? Quais são os sintomas desses 3 primeiros pontos de uma caminhada para o suicídio? Ora, essa pessoa já começou a desligar, desconectar do mundo. Se ninguém é bom o suficiente, se meu pai e minha mãe não são do jeito que deveriam ser, não são suficientes, entendeu?
Se eu não consigo ser bom o suficiente, sentimento de perfeccionismo, há uma desconexão, um rompimento. Esse é o primeiro momento de uma caminhada para o suicídio, para a depressão também. Então é isso, gente. Nós vamos produzir uma série de vídeos, cada uma delas falando de cada um desses aspectos. Vejam aqui que eu dei só uma introdução de como é a caminhada em direção ao suicídio, em direção à depressão. Só o primeiro ponto. Imagine tudo que tem até a gente chegar nos 4, 5 pilares para você conseguir sair desse, como é que nós vamos chamar isso? Desse campo de morte. Porque é um campo energético de morte. Tudo ali em ti quer morrer. Não só a tua mente projeta pensamentos de morrer, como tua alma, o teu corpo, tudo está buscando morrer. Deixa eu ver o comentário da Morena aqui. Eu não conseguia mais sorrir, não queria mais falar com ninguém e odiava outras pessoas que eram felizes. Por que eu falo que está havendo uma arrogância em relação à vida? Porque nós nos desconectamos e, além de nos cobrar um ser perfeito, que jamais vamos ser, nós queremos um padrão de perfeição nos outros. Isso é o adoecimento em si só. Deixa eu tomar uma água e eu já vou falar para você um pouquinho mais sobre o que seriam esses 5 princípios para a pessoa conseguir sair desse pensamento suicídio, para a pessoa superar isso. Ao longo da minha caminhada, eu entendi algumas coisas fundamentais. A primeira delas é que, trabalhando com a espiritualidade, eu percebi que não há saída impune, que não há uma porta, um botão que você possa desligar esse sofrimento. Tudo que você está sentindo nesse momento, tudo que a pessoa que passa pela fase suicida está sentindo, mesmo que o corpo venha a falecer, ela vai continuar sentindo depois. E digo mais, vai sentir tudo de uma forma muito mais intensa. Aprendi com meus estudos na minha caminhada que esse corpo, essa carne que nós temos, ela é um filtro para todas as emoções. Então, tanto é que a gente cria as doenças. Você certamente já ouviu falar em doença psicossomática. Por quê? Porque a mente está sentindo e ela usa esse corpo como uma esponja para filtrar isso. E a carne vai filtrando essas dores tanto, que depois de 5 ou 8 anos ela começa a adoecer, a manifestar a doença. Então, a carne, o corpo, estar vivo, encarnado aqui no planeta Terra, é como ter um filtro, como ter algo que nos protege das nossas próprias emoções, dos nossos próprios sentimentos. Deixa isso mais suave. Quando você não tem mais o corpo, a carne, para adensar, para filtrar essas emoções, o impacto do que você sente é muito mais profundo, muito mais forte. Então, esse é o lado espiritual. E a gente vai falar muito sobre espiritualidade. Veja bem, não falo sobre religião, falo sobre espiritualidade. Vou falar sobre vidas passadas, vidas futuras, sobre um espírito além da carne? Vou. Você precisa acreditar nisso para estar comigo? Não, de forma alguma. Mas é a minha visão e foi extremamente importante para mim aprender e estudar essas coisas para conseguir sair de um processo suicida. Então, o primeiro aspecto é o aspecto espiritual, o entendimento de que realmente chegar ao ato conclusivo do suicídio não vai me ajudar em nada, só vai piorar imensamente as sensações de dor, de desespero, de solidão, de tudo que tem de ruim que eu estou sentindo aqui. Então, quando eu cheguei nesse entendimento, eu tive que tomar uma decisão. Caramba, o que eu vou fazer? Eu vou ficar vivendo assim? Porque quando você chega no fundo do poço, quando você entra em todas as fases, que mais tarde eu vou descrever uma a uma, que eu já falei, o pessoal está entrando aí, a Cláudia, que é do CVV inclusive, que é sensacional, está entrando, eu falei, Cláudia, que tudo começa num sentimento de perfeccionismo. E aí começa a adoecer o ser. Então tudo isso, assim como tem uma caminhada para entrar nesse pensamento suicida, tem uma caminhada para sair. A caminhada para sair começa por um entendimento espiritual, de que isso não vai resolver. Depois, de um entendimento físico, o que está acontecendo com o meu corpo? Por que eu não tenho mais energia para nada? Por que eu não consigo mais trabalhar? Por que eu não consigo pensar? Por que eu não me sinto digno de respirar? O que está acontecendo com a minha vida? E aí você precisa estudar um pouco de neurologia. Por isso é fundamental que uma pessoa, gente, presta atenção nisso, se você está assistindo a gravação, se você está ao vivo comigo, coloca aí #saquei. Gente, é fundamental para uma pessoa que está num processo suicida buscar o apoio de um psiquiatra. Por quê, gente? Olha, nós vivemos numa cultura, eu vejo isso nas pessoas da geração da minha mãe, dos meus avós, isso é muito forte. As pessoas daquela geração foram educadas, elas foram ensinadas a pensar que quem precisava de psicólogo, de psiquiatra, era louco.
Então, essas pessoas cresceram aprendendo que o certo e o errado é o seguinte: médico de cabeça, né? E aí bota psicólogo, porque naquela época não tinha essa distinção, esse psiquiatra e psicólogo, era médico de cabeça, é coisa de gente louca. E isso foi um dos grandes pilares da ignorância para nós termos no Brasil os índices que nós temos hoje de suicida, de uma forma tão absurda que o suicídio mata mais do que a guerra. Sim, exatamente, o suicídio mata mais do que a guerra. Por quê? Porque a última coisa que as pessoas querem fazer é procurar auxílio médico profissional, psiquiatra, psicólogo. E isso é fundamental. Então, por que eu estou falando disso quando eu falo do físico? Porque a tua produção, tá? A nossa mente é como se fosse uma indústria. Pensa numa fábrica, um laboratório desses que produz remédios. Os mesmos remédios que você compra na farmácia. Aqui dentro da tua cabeça tu tem uma indústria completa, mega, gigante, a maior que tu possa imaginar, está aqui dentro da tua cabeça. E ela produz químicos, tá? Que são essenciais para ter um equilíbrio no teu organismo. Quando você entra num processo depressivo, suicida, algo está desequilibrado dentro do teu sistema, dentro da tua fábrica. A tua fábrica está produzindo a receita errada. Logo, o que chega para o corpo aqui para baixo, chega descompensado. Tu entende isso? Por que é tão importante ir no psiquiatra? Porque o psiquiatra vai te dar a medicação e tu precisa da medicação para trazer um equilíbrio. E esse equilíbrio é que possibilita teu corpo e tua psique, agora eu tô, ó, mente, cérebro, máquina, indústria. Psique, o pensamento, aquilo que você acha que é você, que é resultado do equilíbrio químico do que está na tua indústria aqui, na tua mente, no teu cérebro. Então, quando a pessoa fala para você na tua família que ela não tem futuro, que ela se sente uma bosta, que ela se sente um peso na vida de todo mundo, que ela não tem jeito, que a vida dela não tem sentido. Primeira coisa, gente, que é preciso compreender, não julgue, não dê conselho, mas você entenda que esses pensamentos não são dela, não é ela que está pensando isso. É uma mente que está desregulada, é uma máquina que foi tirado da sua regulagem perfeita. Por quê? Porque está faltando um químico ali na produção. E aí não está batendo. Os pensamentos suicidas, os pensamentos depressivos não são seus. São resultados da tua mente que está desequilibrada. A tua indústria está produzindo a receita errada. E olha que incrível que nós temos aqui. Nós temos um alívio da culpa. Porque a primeira coisa que o depressivo se sente é culpado do que ele está vivendo. A coisa mais pesada que você pode ouvir falando com um suicida, quando ele diz para você, eu sou uma merda tão grande que não consigo nem me matar, é que ele se sente culpado por não ter força para nada, para não servir para nada, por não conseguir produzir nada. Tem uma culpa gigante ali. Então traga ele carinhosamente para o entendimento de que, olha, esse pensamento não é seu. Eu sei que você está sentindo isso, que você está ouvindo isso na tua mente, mas, querido amigo, entenda que você tem uma indústria, que você tem uma maquininha aí dentro, sabe? O nosso cérebro está desreguladinho e aí ele faz você pensar desse jeito. Então, primeira coisa, vamos para um psiquiatra, vamos ver um medicamento para reequilibrar a química, a elétrica dentro da tua mente, para que você tenha força para poder começar a caminhar para um momento de cura, de crescimento e de entendimento. E aí os psicólogos sabem muito bem, e você precisa, você que passa por isso na tua família, você que vive isso, precisa saber também. O psicólogo sabe que não adianta terapia com um depressivo ou com uma pessoa em crise suicida sem que essa pessoa esteja medicada antes. Por que que não adianta? Porque você está falando com uma máquina doente, a máquina doente não vai te ouvir. Se ouvir, não processa, a máquina está estragada. Então, primeiro o psiquiatra dá o medicamento, traz o reequilíbrio, reorganiza as coisas na máquina, no corpo físico, né? Neurologia. Então é necessário um psicólogo para fazer terapia toda semana, para dar acompanhamento, porque sim, precisa ser uma caminhada passo a passo, não existe milagre, para você começar a voltar. E aí nós vamos poder então falar desses princípios, desses passos que eu vou produzir, o caminho dos vídeos, o caminho das palestras, como você queira chamar. Tô aqui pegando uma ideia do professor Hélio Couto, que é um professor de mecânica quântica incrível, e ele tem o caminho das palestras. Então eu pensei, por que não fazer um caminho das palestras para quem está vivendo o suicídio? Por que não ter no YouTube, em algum lugar gratuito, que não se pague um centavo, um caminho de alguém que já passou por isso e possa me dizer o que eu posso fazer na minha vida
para voltar a ter uma vida decente, que eu me orgulhe, uma vida de felicidade. Então nós vamos construir esse caminho das palestras, falando sobre todos esses aspectos, o aspecto espiritual, o aspecto físico que eu falei agora, o aspecto psicológico, o aspecto terapêutico e o aspecto, né, de quando você encontra os relacionamentos. Aqui eu deixo uma última mensagem para encerrar, meus queridos amigos, que é o seguinte. Você que está aí me assistindo, você que é mãe, pai de família, você que é uma pessoa que não está doente, que nunca pensou em suicídio, você que diz que está tudo certo na tua vida, mas você também diz que, eu não preciso de ninguém na minha vida, sou feliz sozinho. Deixa eu te falar uma coisa. A essência da vida são os relacionamentos que nós temos. É no me relacionar que eu me completo, que eu consigo realmente ser humano. Porque através do outro eu me reconheço, eu me percebo, eu tomo consciência de mim. Que beleza isso, não é mesmo? Então, se você está fazendo uma caminhada, vamos supor, aquela mulher que teve um trauma de relacionamentos, aquela mulher que perdeu o homem amado, aquela mulher que foi traída, né? Muitas vezes o homem se apaixonou por uma mulher, casou, tinha tudo com ela e foi traído. E ele sai dessa relação numa dor tão grande que a pessoa diz para si mesmo, a partir daqui, relacionamento para mim é só para sexo. Eu encontro, satisfaço o meu corpo e tchau, no outro dia de manhã tchau. Eu estou sendo bem grosseiro aqui, bem curto e grosso, né? Não estou arredondando nada não, porque a conversa é essa mesmo. Quando a pessoa vai para o mundo apenas querendo tomar a satisfação do seu corpo, ela entra num desequilíbrio. Quando a pessoa diz que não precisa de mais ninguém para ser feliz, ela está também num caminho adoecido. Mais cedo ou mais tarde, as coisas ficarão tão pesadas que talvez ela não dê conta de carregar. Então, se você costuma dizer aí que você não precisa de ninguém para ser feliz, que você dá conta da vida sozinho, olha, fica ligado, hein? Tem alguma coisa em você que já está pedindo ajuda. Gente, para encerrar, deixa eu deixar uma dica. Se você é uma pessoa que gosta de ajudar outras pessoas, se você é uma pessoa que tem um coração grande, que quer realmente fazer algo diferente no mundo, procure o CVV mais próximo da tua cidade. Procura o site do CVV, se não me falha a memória, é cvv.org.br. Se a Cláudia estiver por aí ainda, ela pode mandar a mensagem aí com o site certinho. Mas procura lá, CVV, Centro de Valorização da Vida 188. Se você tem um coração grande, se você tem 4 horas na semana que você pode fazer um trabalho voluntário para ajudar o mundo a ser um lugar melhor, vai procurar o CVV e vai ser voluntário. Mas eu já passei por isso, já fui depressivo, já tive crise suicida. Vai procurar. Porque mesmo que no final você não queira ser um voluntário e atender outras pessoas, o simples caminhar nesse curso do CVV é transformador e pode te ajudar a você encontrar um caminho de cura. E o CVV é um coração maravilhoso, gigante. Eles não dão curso só para quem vai ser voluntário. Eles dão cursos para a comunidade, eles abrem o treinamento para as pessoas e você faz todo o treinamento e depois você decide se quer ou não ser um voluntário CVV. E vai que você consegue ser um voluntário CVV, hein? Já pensou você atendendo um telefone agora de alguém que está pensando em morrer nesse momento? Olha, para encerrar, vou contar uma última história. Quando a gente concluiu um treinamento de formação de novos voluntários para atender o telefone 188, muitas daquelas pessoas, meu Deus, vou atender o primeiro telefone, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Olha, você recebeu treinamento por 3, 4 meses, os treinamentos do CVV, você está pronto, pode confiar. E um desses meninos, numa segunda-feira, às 7 horas da manhã, está no seu primeiro plantão dentro do CVV. E toca o telefone e ele recebe uma ligação, e era uma mãe que tinha deixado um filho na escola e que naquele momento estava numa crise de dor tão intensa que ela não via mais saída para a vida dela. E esse rapaz que era alguém como você que está me assistindo aí, que passou 4 meses em treinamento lá no CVV, aprendeu, estudou para acolher a dor do outro, ele conversando com ela, ouvindo ela, na verdade, porque o que você faz no CVV é ouvir, ele conseguiu mostrar, simplesmente ouvindo, que estar ao lado de alguém faz sentido. E aquela mulher, de tanto falar com o rapaz, se ouviu. Quando ela se ouviu, ela despertou para a vida. Ela despertou para a beleza de ter um filho. E naquele momento, ela viveu mais um dia. Então, se você quer ter a alegria de estar aí e promover a vida, promover que a pessoa viva mais um dia, que a pessoa saia, quem sabe, dessa crise e tenha uma vida feliz como eu tive, né? Quem sabe você também pode ajudar. Vamos juntos comigo? Se você gostou da conversa, eu estou vendo aqui que a Morena está colocando, que vai compartilhar. Poxa, Morena, eu sou muito grato se você compartilhar. Porque é isso, né? Quando a gente fala em suicídio, isso até afasta, afugenta as pessoas. E aí a gente fecha os olhos e o coração e quando vê, a gente tem dentro da nossa família alguém que está num buraco sem fundo. E aí fica bem mais difícil, como eu já falei. Então vamos falar disso de uma forma leve, vamos falar disso de uma forma alegre, vamos compartilhar isso com nossos amigos. Eu convido você para pegar junto com as duas mãos essa missão. A missão é, vamos salvar uma vida por dia?
O objetivo dessas minhas lives, o objetivo dos vídeos, do caminho das palestras que eu vou fazer é isso. Eu quero trabalhar gratuitamente para salvar uma vida por dia. Aí na internet, com vídeos gratuitos. Se eu salvar uma vida por dia, meu coração já vai ficar bem melhor. E você? Você quer fazer parte dessa luta, dessa bandeira comigo? Então vem comigo e me ajuda. Posso contar com a tua ajuda? Valeu, pessoal. Eu quero ver as respostas aí. A ajuda de quem que eu posso contar? Porque aí, nas próximas lives, eu vou te chamar, vou te convidar, vou dizer, olha, vai ter live. Você também, Moreno, obrigado por abrir teu coração, obrigado por participar conosco, né? E pela tua sinceridade, pela tua, nossa, maturidade, né? Tem que ser uma pessoa madura para abrir o coração e dizer, olha, eu já senti isso, eu sinto isso, e ok, eu tô aqui enfrentando isso. Beijo no coração. Amanhã de noite, olha a Ellen tá aí, Ellen, amanhã de noite, Saul, amanhã de noite, pessoal que é terapeuta, psicólogo, amanhã de noite, 22 horas, aquela live espetacular só para profissionais da ajuda, só para você que é terapeuta, psicólogo, psiquiatra, falando sobre o olhar sistêmico. Abraço no coração, obrigado por vocês que estiveram comigo. Valeu!